Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo do sermão para vocês. Hoje, o sermão 78. Contanto, abriu-me os olhos. É um sermão, né? É o nome de um sermão. Ficou estranho, não ficou? Mas fiquem tranquilos, sempre tem resposta para esses meus comentários, os nomes dos sermões, sempre tem alguma lógica nisso tudo. Pois bem, eis aí mais um sermão. Deixem o seu like, o seu joinha, faça sua inscrição no canal. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas tenham contato com essa palavra, sejam, né, atendidas ou tocadas por esta palavra. Contudo, contanto, abriu os meus olhos. É aí uma coisa interessante. Um certo homem era cego, né? E aí, num certo tempo, ele foi curado por Jesus. E os fariseus e escribas, né, observando, perguntando para ele algumas coisas, indagando, inquirindo ele, né? Apertando, onde a gente fala assim, apertando o juízo, né? Assim que a gente fala, apertando o juízo dele, ficou perguntando: e aí, o que foi que houve com você? Até onde eu sei, você era cego. Pois é, não sou mais cego. Alguém me curou. Mas quem foi que te curou? Isso era sábado. E os fariseus e escribas eram judeus, e como vocês sabem, os judeus guardam o sábado, só que eles guardavam mais o sábado do que a saúde das outras pessoas. Tinham mais amor pelo sábado do que amor pelo próprio Deus ou pelas próprias pessoas. E isso também é pecado, é inadequado, vamos dizer assim. Guardar o sábado não há nenhum problema, mas você amar ao sábado a mais do que ama ao próprio Deus, aí há uma confusão. Querer amar a Deus sobre todas as coisas é um dos mandamentos que Cristo deixou e deixou claramente para todas as pessoas. E eles estavam então instigando ele, investigando ele, sabendo o que foi que houve. E ele apenas disse isso, né? Eu era cego e agora já não mais o sou. E alguém abriu os olhos dele. Esta resposta dada por esse homem, essa resposta simples dada por ele, às vezes nos surpreende, né? Às vezes você chega para uma pessoa, vamos agora nos colocar como os fariseus, nos colocar do lado, né, do lado que seria o contrário, a coisa boa, de certa forma, e às vezes a gente pergunta para uma pessoa, a gente está com uma coisa complexa na nossa mente, uma coisa que deveria exigir uma resposta cheia de meandros, cheio de detalhes, você pergunta, sim, mas isso aí, como é que você resolveu isso aí, né? Aquela agonia. Às vezes tem esses rompantes, eu quando eu me vigio para evitar esse tipo de coisas, perguntas ousadas, e perguntas instigantes na hora errada, no momento errado e para a pessoa errada, vai ter às vezes uma resposta simples e que você vai ficar na base do e agora, o que eu faço? Você não faz nada, não é? Engula o seu orgulho e simplesmente ouça a resposta com atenção, porque ela pode te dar uma mensagem muito mais forte do que o seu querer entender complexo demais. Então aquele homem ele foi inquirido por causa disso. Ele tinha uma resposta, porque os fariseus, como eu disse, estavam perguntando para ele o que tinha acontecido com ele. E ele deu a resposta segundo aquilo que tinha realmente acontecido com ele. Os fariseus, os saduceus, os escribas daquela época, no tempo de Jesus, eles se achavam os donos da religião, os donos da sabedoria, do entendimento sobre Deus. Eles certamente não eram. Eles se pegavam muito a doutrina, chamada doutrinas humanas, que nós de lavar as mãos direitinho, usar um copo cheio de coisinhas, cheio de rituais, cheio de, sabe, de coisas ritualísticas, cheio de repetições, cheio de orações. Às vezes faziam orações fervorosas diante do público para chamar a atenção. Estão pensando que isso é só daquele tempo lá passados, quase os 2000 anos de Jesus? Não, ainda hoje tem pessoas que querem aparecer, faz aquela oração rebuscada. Nada contra uma oração bonita, pelo amor de Deus.
Não é isso que eu estou falando. Eu amo a oração bonita, bem feita, que puxa a palavra de Deus para dentro da oração. Eu gosto disso. Infelizmente, eu não sei fazer assim tão aperfeiçoadamente. As minhas orações às vezes são simples e às vezes também são complexas. Eu uso as duas coisas. Quando vem na minha mente, quando Deus me concede, eu posso fazer uma oração em cima de um salmo, de uma palavra de Jó, ou de uma palavra de Paulo. Não tem problema nenhum isso, não é isso que eu estou falando. Mas a pessoa fazer por querer aparecer, sabe? Aí quanto mais aplaudem. E às vezes é isso, tem gente que faz uma oração e no final quer ser aplaudido, não tem a ver uma oração com um aplauso, pelo amor de Deus. Uma oração é clamar a Deus por misericórdia, para que Ele atenda os nossos pedidos, ou glorificar o nome de Deus. Aí sim, eu acho que se fizer em voz alta e bonito, aí, glória a Deus e aleluia. Porque é louvor a Deus. Nada errado contra isso. Mas eles se sentiam os donos da verdade, os donos, né, do judaísmo daquela época, os donos da doutrina, os donos das sinagogas, os donos dos espaços religiosos. E aí, quando aparecia qualquer coisa diferente, como Cristo Jesus apareceu diferente, pregando o evangelho, que a palavra evangelho é do grego, significa boas novas, e aí eu sempre emendo em Cristo Jesus, eles se assustavam com aquilo e ficavam procurando confusão, procurando querer pegar as pessoas e fazer com que Cristo estivesse errado naquilo que ele estivesse realizando, através das curas que ele fazia. E como ele fez uma cura no sábado, eles ficaram fervendo. Eles queriam realmente, né, na verdade, fazer aquilo que eles fizeram, crucificar Jesus. Eles queriam condenar Jesus pelo que ele era, pelo que ele dizia, pelo que ele fazia. E, infelizmente era assim naquela época. Eles não entenderam o verdadeiro objetivo do Messias, do Cristo, do Salvador, do Redentor, do Resgatador deles, mas eles não entenderam. E aí, né, graças a isso, nós fomos resgatados, aqueles que não são judeus, nós gentios, fomos resgatados através do sangue do Cristo Jesus, que foi a cruz do Calvário. Então eles faziam isso, então eles replicavam qualquer pessoa que falava de um milagre, eles queriam saber como é que foi isso, quando, onde, por quê. E será que você era cego mesmo? Eles chegaram a duvidar de um cego, várias pessoas dizendo, você é cego desde nascença. E eles, não, e eles mesmo tinham visto que ele era cego, mas ficavam duvidando. Você fingia que era cego, aí chegou ao ponto de dizerem isso. Você fingia que era cego. Na realidade, eles estavam com inveja, com ciúme, não é? Com raiva, porque Jesus combatia a doutrina humana deles, né? Jesus pregava no sábado, que para salvar no sábado, e Jesus dizia para eles: ora, se uma ovelhinha sua, se um gado seu tiver preso no lamaçal ali pertinho, você não vai lá e não salva, vai deixar morrer? Eles não deixavam morrer, eles salvavam. Ora, como é que. E Jesus falava, como é que o ser humano, como é que ele, como é que um homem, como é que uma mulher, como é que um humano é muito menos valoroso que uma ovelhinha? Não existe isso, claro. Então Jesus não se apegava a esse tipo de doutrina que era a doutrina humana deles e não deixava de pregar o evangelho por causa disso. E por fim, a gente tem que entender que quem fez o milagre foi Jesus. Se fez um milagre, ele tem que estar dando satisfação para fariseu, para escriba ou para saduceu, não tem que dar satisfação para ninguém, ele simplesmente fez um milagre. E o milagre que Jesus fazia era para a honra e glória de Deus, ele não fazia por nome dele. Muitas vezes, a palavra diz que ele levantava os olhos aos céus, graças te dou ao Pai, por aquilo que tu faz por mim, através de mim, para essas pessoas. Quando ele fez a multiplicação do pão e dos peixes, ele disse, graças te dou ao Pai. Por quê? Porque alimentou aquela grande multidão, um milagre que ele fazia, mas ele dava graças ao Pai. Na terra, Jesus não se arrogou ser Deus. Ele dizia, eu sou filho de Deus, mas ele não dizia, eu sou Deus. E ele era, obviamente, e é Deus. Ele era uma substância de Deus aqui na terra. Nós sabemos disso, nós entendemos isso, mas ele não dizia para não afrontar as lideranças daquela época. Ele tinha todo o cuidado, todo um carinho pelas pessoas, até mesmo pelos seus adversários, inimigos. Ele tinha um cuidado e um respeito grande por eles.
Ele não sabe, ele não afrontava eles, a não ser que afrontava quando a palavra, quando ele usava a palavra contra eles mesmos. Aí não é afronta, aí é mostrar a realidade, mostrar a verdade da palavra de Deus que eles estavam distorcendo para combater Jesus Cristo. E isso, obviamente, é errado. Eu acho que mais importante do que tentar querer ter a verdade dentro de si, é você buscar a verdade dentro da palavra de Deus. Às vezes nós encontramos isso, crentes, e eu encontro alguns cristãos que não concordam com a minha forma de agir, com a minha forma de ministrar, e nem com a forma do meu ministério, e querem começar a pregar para mim. Eu já interrompo eles de imediato. Meu irmão, por favor, não perca o seu tempo querendo pregar o evangelho para mim. Eu conheço o evangelho. Não é arrogância, pessoal, mas eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Eu já li o livro de Jó mais de, sei lá, mais de 40 vezes. Os grandes profetas, muito mais de 20 vezes. Salmos, eu não sei a quantidade de vezes que eu já li o livro de Salmos. Então, sabe, eu não peco por falta de informação, talvez por falta de cuidado com algumas coisas, mas eu clamo a Deus por misericórdia todos os dias para que eu esteja alinhado com a palavra de Deus e eu esteja alinhado com Cristo Jesus, que é o meu Senhor e Salvador, que é o meu guia. Ele é que orienta os meus olhos e o meu coração, que é o que eu também imagino e desejo que aconteça com vocês, que Cristo Jesus oriente os seus olhos e o seu coração, que você siga a Ele. Podem seguir a mim como referência, se a referência que vocês virem em mim for saindo de dentro de Cristo para mim, é ótimo, podem me seguir. Ficou com dúvida? Discuta comigo, pergunte para mim, pastor, como é isso, como é aquilo, para que a gente oriente. Até para que, se por um acaso eu também fique com dúvida, eu leia a palavra e a palavra, né, ilumine a minha mente, o meu pensamento e me faça entender de forma melhor aquilo que é a sua dúvida, que pode também ser a minha dúvida. Não é pelo fato de eu ter lido tantas vezes que eu não tenha dúvidas. Ninguém é perfeito, ninguém é completo. Perfeito só aquele que está no reino dos céus, que veio e conviveu com a gente e entende a gente, Cristo Jesus. Então, assim, quando nós temos alguma dúvida, como aqueles escribas tinham dúvidas sobre a cura, por que eles não foram lá perguntar para Jesus Cristo? Jesus, mestre, como eles falavam às vezes para afrontar Jesus, mestre, como é isso? E era para afrontar. Por que eles não foram na humildade e perguntar, Cristo, Jesus, por que tu curaste esse homem cego num sábado? E Jesus explicaria para eles, ora, ele é cego, durante uma vida inteira sofreu essa enfermidade. Por que que eu não faria isso? Faria um milagre, faria uma transformação na vida desse homem, mesmo que for no sábado, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Por que não? Se é para a honra e glória de Deus, façamos. Se há dúvidas, tire as suas dúvidas lendo a palavra de Deus, para que não fique dúvida com relação a doutrinas ou a procedimentos. Tire as dúvidas na Bíblia, mas não fique querendo duvidar de um milagre se ele realmente aconteceu. Entendamos que Deus é Deus e Deus é Deus sempre, e é Ele que está no comando de todas as coisas. Eis a minha mensagem para você, que no fim é só isso. Contudo, me abriu os olhos. Eles queriam reclamar de Cristo, mas o simples homem disse para ele, não, tudo bem, vocês não querem acreditar em mim, vocês não querem acreditar no milagre, vocês não querem acreditar nisso, naquilo, mas contudo, ele, Cristo Jesus, abriu os meus olhos e eles ficaram sem resposta, porque não tinha resposta. Verdadeiramente, minha mensagem de hoje para vocês, pelo que eu já agradeço pela sua paciência, pela sua audiência, e como sempre, no finalzinho eu peço seu like, seu joinha, sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo.